Olá, queridos amigos e amigas do canal Descobrindo a Espiritualidade. Continuaremos hoje o estudo do Livro dos Espíritos, em nosso estudo de número 54. Iniciaremos hoje o capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Indaga Kardec aos Espíritos Superiores. Na pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Será que os espíritos têm alguma outra ocupação que não seja a reforma íntima? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Essa resposta nos traz alguns elementos importantes para análise. O primeiro deles é que, na evolução espiritual de espíritos que já estão harmonizados com o divino, não há angústia, não há sofrimento. Não é penosa essa caminhada como é aqui na Terra. E por que aqui na Terra é tão diferente? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, colhendo as consequências de condutas anteriores. Por isso, geralmente, reencarnamos para sofrer algo, para passar por dificuldades ou desafios que colocam à prova os nossos espíritos. Já para os espíritos vinculados à harmonia universal, eles executam a vontade de Deus, porque são ministros dele. Todos nós seremos um dia também ministros do Altíssimo, quando estivermos harmonizados interiormente, especialmente no espírito e no pensamento. Porque aí não teremos mais a necessidade da reencarnação e com isso não passaremos por angústias ou sofrimentos naturais aos que estão encarnados na Terra. Pergunta 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Pergunta interessante, não é? Será que somente espíritos superiores têm função? Resposta: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, os espíritos se utilizam de uma imagem, de um exemplo próximo a nós, para compreendermos que cada um tem sua função na harmonia universal, cada um tem sua função na evolução do espírito e do planeta. Todos possuímos deveres na família, no trabalho, deveres em sociedade e deveres para conosco mesmo, para a nossa reforma íntima, para a nossa melhoria, para o exercício contínuo dos deveres do espírito. Pergunta 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Será? Resposta: todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Olha que resposta profunda, hein? Quantas reencarnações precisaremos para adquirir o conhecimento de todas as coisas? Será que um dia atingiremos o conhecimento de tudo? O fato é que na evolução nós temos como objetivo aprender e aprender sempre mais. Pelo amor, para a fim de evitar a dor resultante de uma escolha infeliz. Quando escolhemos o erro, quando escolhemos o mal, atrasamos a nossa evolução. Atrasamos, portanto, o conhecimento adquirido, a velocidade em que iremos adquirir o conhecimento. Quanto mais focarmos no bem, na nossa evolução, mais rápido iremos adquirir o conhecimento de todas as coisas. Até que um dia aprenderemos sobre as coisas que estão em todos os pontos do universo. Imagine o tempo que vai levar, né? Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo, sem pressa, até porque não adianta ter pressa. A pressa vai nos trazer apenas ansiedade,
não vai acelerar, de fato, o nosso progresso espiritual. Tudo a seu tempo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. O que ele quis dizer com essa parte final? Que cada um tem o seu momento de escolha individual. Há espíritos que já escolheram Cristo quando foram chamados na primeira hora, como nos ensinou Cristo na parábola do trabalhador da última hora, os trabalhadores da última hora. Outros espíritos estão despertando somente agora. Então, há espíritos que já despertaram há muitos séculos, outros que estão despertando, outros ainda que sequer iniciaram o seu despertar. Tudo a seu tempo e conforme a escolha individual. Pergunta 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? A pergunta basicamente é a seguinte: cada grupo de espírito tem uma função específica? Cada ordem de espíritos tem uma função, uma tarefa? Resposta: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros só a adquirem com esforço. Essa resposta demonstra a lei de justiça e a lei de igualdade. Leis naturais e, portanto, leis divinas que dão a cada um o que é seu, dão conforme o esforço individual, o esforço pessoal, o mérito adquirido. Portanto, Deus não dá ciência sem trabalho. Nós só desenvolvemos o talento, nós só desenvolvemos a inteligência em determinada ciência quando nos dedicamos a ela. Somente o esforço vai trazer o conhecimento. Então, a resposta deles é: os grupos de espíritos têm as suas funções conforme os graus da escala, conforme as escolhas feitas. Kardec ainda vai dizer: também entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Comentário de Kardec é para destacar que em qualquer área de conhecimento, nós devemos começar com os princípios, com o ensinamento básico, com o aprendizado de origem, para depois nos tornarmos especialistas. O mesmo se dá no mundo espiritual. A evolução dos espíritos superiores somente alcançou esse nível depois de muito esforço, depois de muito trabalho e depois de conhecer a base no início da sua trajetória. Pergunta 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Será que chega um momento em que não há mais nada a adquirir? E quando chegarmos nesse nível, iremos repousar? Resposta: que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então eles estão respondendo o seguinte: mesmo quando você atinge o mais alto grau de conhecimento na elevação espiritual, você ainda tem ocupações. E é assim pela eternidade. Sempre teremos ocupações, só que não serão como as da terra. Serão ocupações que nos trazem uma felicidade que nós não podemos sequer imaginar. São ocupações junto do divino. Item A. De que natureza são as suas ocupações? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar pela sua execução. É um conceito muito abstrato e distante para nós, até porque a nossa linguagem é pobre. Vejam que ele usa a expressão transmitir o conhecimento e as ordens divinas ao universo inteiro. Se o universo é infinito, como imaginar um universo inteiro ou partes dele?
Essa é uma exigência da nossa limitação cerebral, da nossa limitação intelectual, em que precisamos enxergar um todo com limites. Mas sabemos que o universo não tem limites, por isso, essa ocupação é eterna, o aprendizado também. Mas resumem os espíritos superiores as ocupações dos que já atingiram o mais alto grau. Eles são ministros de Deus, recebendo ordens diretas dele e transmitindo, por sua vez, aos habitantes do universo inteiro. Pergunta 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Vejam que a pergunta é decorrente da última resposta. São incessantes, ou seja, não acabam nunca. Mas vejamos a resposta. Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porque vivem pelo pensamento. Olha a característica de espírito superior. Vive pelo pensamento, não precisa mais do corpo físico e agem eternamente com ocupações infinitas. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Eu já falei agora há pouco que as ocupações são bem diversas daquelas que temos na Terra. Para os espíritos, a atividade constitui em si mesma fonte de prazer, de felicidade, pela consciência que tem de estarem sendo úteis. Nós já podemos experimentar essa sensação na Terra. A sensação gostosa que é de ser útil a alguém já é algo que nós podemos sentir aqui. Quando realizamos um trabalho voluntário ou até mesmo um trabalho remunerado e temos a alegria de ver o nosso esforço dando frutos, é uma parte mínima da alegria que os espíritos superiores sentem ao cumprir as ordens divinas. Item A. Concebe-se isto com relação aos espíritos bons. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Será que os espíritos inferiores também têm ocupações infinitas? Resposta: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Por exemplo, nós temos os espíritos batedores, aqueles que causaram os raps, os chamados raps, as batidas repetidas nas casas ao tempo de Kardec e antes dele, para demonstrar a existência dos espíritos, eram espíritos inferiores, amando de espíritos superiores para que chamassem a atenção dos homens. Então, o nível evolutivo de cada espírito vai determinar qual a sua ocupação. Quanto mais grosseira a ocupação, mais voltada para espíritos inferiores. Quanto mais sublimada, mais voltada para espíritos superiores. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, pela lógica, a gente sabe que Deus vai solicitar a espíritos de escola, espíritos de luz, ocupações elevadas, mais complexas, ou que exigem um coração já tocado pelo cristianismo, enquanto que tarefas mais simples e mais voltadas para a matéria são designadas para espíritos inferiores ou ignorantes. Pergunta 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos ou que de nenhuma coisa útil se ocupem? A gente sabe a resposta dessa pergunta, né? Tem espírito ocioso? Tem espírito que não faz nada? De útil, principalmente? Resposta A. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. A gente sabe que existem, né, espíritos que não trabalham, não se ocupam de nada útil, seja encarnado ou seja desencarnado, mas é um estado temporário. Certamente há espíritos que, como certos homens, só para si mesmos vivem. Espíritos egoístas, portanto, que vivem somente para si, como viviam na Terra. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Nós, na Terra, já sentimos isso. Eu, particularmente, posso compartilhar
que quando não tenho um dia produtivo, sinto esse peso que o Espírito diz aqui. A ociosidade pesa-lhes a consciência. Aqui na Terra, quando a gente não faz nada de útil durante um dia inteiro, nós sentimos um pouco de peso na consciência. Deveria ter estudado, deveria ter trabalhado, deveria ter feito faxina na casa, mas não, fiquei ocioso. Não estamos nos referindo aqui ao descanso, tá? O descanso também é uma necessidade do homem. Vemos isso na lei do trabalho, né? Os próprios Espíritos respondem que o descanso, o repouso, ele é uma necessidade. Estamos falando aqui de ociosidade. Você já está descansado e continua no ócio. Cedo ou tarde, todos despertam para a necessidade de agir, de realizar atividades. Limpar a casa, deixar a casa asseada, bonita, arrumada, deixar a própria vestimenta organizada, os objetos pessoais, realizar atividades voluntárias para ajudar outras pessoas, é uma necessidade que vai surgindo à medida que o homem evolui. E isso só traz felicidade, porque sentir-se útil é uma causa de felicidade. Referimo-nos aos espíritos que chegaram ao ponto de terem consciência de si mesmos e livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Essa parte final da resposta é apenas para salientar que a regra geral ensinada na primeira parte da resposta é aplicada aos que já despertaram, aos que têm um pouquinho de consciência de si mesmos e já exercem o seu livre-arbítrio de uma maneira mais direta. Porque existem espíritos recém-saídos do primitivismo ou ainda simples e ignorantes que estão muito mais ligados ao determinismo, sendo guiados pela mão divina, do que propriamente tomando decisões individuais. Agem, por isso, muito mais pelo instinto do que pela razão. Mas a regra para aqueles que já agem com a razão é que ele precisa se sentir útil e vai sentindo um peso se dedicar-se à ociosidade. Pergunta 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Será que os espíritos prestam atenção nos nossos trabalhos voltados à arte? Resposta: atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Então é lógico que aqui ele se refere a espíritos superiores. Os espíritos superiores se interessam pela nossa arte, se essa arte é voltada para o progresso. Pergunta 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? É uma pergunta interessante, né? Vinculada ao dia a dia dos espíritos. Será que os espíritos se interessam pelas atividades relacionadas à sua última encarnação? Resposta: tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Olha só. O interesse dos espíritos, portanto, mais uma vez é de acordo com o seu grau evolutivo. Espíritos bons se interessam em elevar almas para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Então vejam, eles estão dizendo que nem sempre o espírito desencarnado vai continuar interessado na mesma arte, na mesma profissão, no mesmo ofício que ele exerceu quando encarnado, porque nós reencarnamos várias vezes e teremos que aprender todos os ofícios, todas as ciências, como Jesus dominava todas as ciências. Todos nós chegaremos nesse nível evolutivo
à medida que avançamos. Então, não necessariamente o espírito continua interessado sempre nas mesmas artes e ofícios exercidos na Terra. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Vejam que tem espíritos que estão no seu trajeto de especialização ainda. Então ele vai ter várias áreas que está se especializando. Há um objetivo geral de crescimento de todas as ciências, não apenas de uma. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Então ainda tem esse fator. Os ofícios e as ocupações na Terra não se comparam às ocupações de mundos superiores. São consideradas pueris, infantis as nossas ocupações, quando comparadas com mundos superiores. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso disse eu, atentam no que demonstre progresso. Então vejam que os espíritos ressaltam que espíritos superiores dificilmente vão ficar admirados com a nossa arte da Terra, porque eles estão acostumados com artes de mundos superiores, em que graus evolutivos muito mais sublimes já alcançaram uma arte muito mais bela e avançada do que a nossa. Então, dificilmente, em nosso mundo atrasado, nós poderemos produzir uma arte que cause admiração a espíritos superiores, mas o fato é que todos continuam aprendendo. Item A. Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimo-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Então Kardec está dizendo, eu entendi o que você quis dizer em relação a espíritos puros, mas em relação a espíritos inferiores, eles se admiram com as nossas artes? Eles se interessam por nossas ocupações? Resposta. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Eu acredito que eles não responderam sobre os espíritos inferiores porque está muito claro isso, né? Ele focou naquilo que a gente ainda não conhece, que são espíritos de luz, habitantes de outros mundos. Porque aqueles que habitam aqui, a gente sabe que eles ficam admirados, que eles se admiram por nossa arte, até porque foram também homens encarnados. Então, muitos deles têm os mesmos interesses do que nós. Pergunta 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Olha só. Será que os espíritos se envolvem com os nossos prazeres, com aquilo que a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente tem prazer, com as nossas ocupações? Resposta. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Então eles se envolvem no que a gente gosta. Por isso, o Espiritismo alerta, cuidado com o que desejas, cuidado com o que buscas, cuidado com o que fazes, porque a depender da vibração que você se coloca, haverá espíritos ali junto de você, realizando a mesma atividade ou estimulando determinadas regiões do seu corpo para que você busque atividades que eles apreciam, estimulando áreas do cérebro para você sintonizar com a mesma vibração deles e buscar os mesmos prazeres que eles querem. É necessário vigiar e orar e vigiar, para evitar essa vinculação com espíritos que ainda têm necessidade dos prazeres terrenos e estimulam em nós para que a gente busque na área sexual, na bebida, no vício, na drogadição e etc. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Olha só, tomam parte muito ativa.
Olha o perigo da gente se envolver com espíritos que vão tomar as rédeas, muitas vezes, das nossas atitudes, dependendo da nossa natureza e da natureza deles. Cumpre, assim aconteça, para impelir os homens pelas diversas veredas da vida e para lhes excitar ou moderar as paixões. Então, depois de explicar o que acontece, ele explica por que acontece. Por que Deus permite que espíritos, às vezes vulgares, inferiores, nos estimulem para realizar o que eles gostam? Porque nós sintonizamos com eles voluntariamente. Deus permite para que a gente tome as decisões por nossa conta e para nos ensinar a moderar nossas paixões. Isso eu posso falar por experiência própria. Quando a gente conhece o Espiritismo e começa a reforma íntima, nós vamos eliminando vícios, eliminando aquilo que nos atrasa. E esse processo é lento, é demorado, mas um dia conseguiremos todos vencer as nossas paixões. O exercício evolutivo é esse. Deus permite que amiguinhos espirituais, companheiros do mundo espiritual, nos estimulem em determinadas áreas para que a gente possa moderar as próprias paixões. Então é normal cair, é normal, faz parte do caminho evolutivo, errar, tomar decisões ruins, deixar-se levar pelas paixões, é normal, mas o exercício principal deve ser o de arrependimento e retorno para o bem, moderando as paixões de pouco a pouco, até que um dia nós conseguiremos vencer totalmente e a presença desses espíritos não vai mais nos causar a vontade de fazer o que é errado ou a vontade de buscar os prazeres terrenos. Porque teremos vencido e eles não mais nos influenciarão. Sintonizaremos somente com espíritos de luz. Kardec faz um comentário. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam segundo o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. É uma regra que já conhecemos. O grau de elevação vai atrair grupos diversos e interesses diversos. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Então, espíritos superiores só examinam as ocupações quando têm uma vinculação com o progresso da humanidade. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, a importância que se dá aos prazeres terrenos é compatível com o nível evolutivo do espírito. Quanto mais desapegado da matéria, menor importância ele dá às paixões. Quanto mais apegado às sensações da carne, maior importância o espírito dá. E com isso ele vai buscar influenciar encarnados para que ele continue na mesma energia. Pergunta 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Vejam que o capítulo só entrou agora no tema principal, que é missões dos espíritos. Os espíritos começam a cumprir suas missões no mundo espiritual ou somente na Terra? Resposta: podem cumpri-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Então não pensem que a gente só cumpre missão enquanto encarnados. Há as missões a serem cumpridas no plano espiritual, no período da erraticidade, no estado de erraticidade, que é o intervalo de uma encarnação para outra. Há espíritos, nos revelam os espíritos superiores, que têm como grande ocupação essas missões no estado de erraticidade. Pergunta 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Kardec pergunta diretamente: o que fazem os espíritos que estão aguardando reencarnar? Que tipo de missão eles têm? Resposta: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. É só a gente lembrar das obras de André Luiz.
As missões socorristas que André Luiz participa na erraticidade é um exemplo de ocupação que os espíritos errantes têm. Enquanto André Luiz aguardava ou aguarda uma nova oportunidade reencarnatória, ele estava se ocupando com missões socorristas, descritas nas obras de André Luiz. Visitam enfermos, visitam obsidiados, conhecem os casos dos espíritos sofredores, ajudam eles. A gente está vendo isso tudo nas obras de André Luiz que estamos estudando no canal. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Quantas vezes André Luiz deixa de descrever uma situação porque a gente não entenderia? Então tem várias ocupações que a gente não faz ideia. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Nós não temos nem capacidade intelectual para isso, conhecer todas as ocupações dos espíritos. Conhecemos aquilo que, de acordo com a nossa inteligência, a nossa elevação espiritual, somos capazes de compreender. Kardec comenta: as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Então não importa a ocupação, o objetivo será sempre o bem, a evolução. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pela execução de determinadas coisas. Então ele está se referindo, logicamente, aos espíritos que já têm uma certa consciência e que se dedicam e contribuem para a evolução universal. Mas ainda aqueles que são ignorantes também contribuem de certa forma para essa evolução, para o progresso, porque servem de instrumento, servem de teste para os encarnados. Então todos os espíritos acabam contribuindo de uma forma direta ou indireta para o progresso geral. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos. Eu dei os exemplos das obras de André Luiz. São missões restritas, locais, em que ele visita o Rio de Janeiro, em que ele visita Nosso Lar, que é uma colônia situada acima da cidade do Rio de Janeiro, velando por aflitos, cuidando de sofredores. São as missões socorristas de André Luiz, como exemplo que a gente deu aqui. Velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Então, os espíritos estão descrevendo aqui, e Kardec, na verdade, absorveu isso no seu comentário, que os espíritos cumprem missões socorristas, de inspiração aos seus tutelados, de proteção. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. Então, missão é sempre voltada para o bem. Nós não estamos mais falando das ocupações, porque ocupações há espíritos inferiores que se ocupam de coisas que não trazem progresso. Mas missão espiritual sempre é para o progresso. Há missões pequeninas, há missões grandiosas, todas conforme o grau evolutivo de quem está realizando essa missão, tanto no plano físico quanto no plano moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Da mesma forma que na terra a gente colherá conforme a plantação, os espíritos avançam conforme o cumprimento das suas missões. Pergunta 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Será? Nós sabemos sempre o que a gente precisa fazer? Resposta: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Eu falei aqui que há espíritos inferiores que auxiliam no progresso de forma inconsciente, indireta, sem perceberem. E aqui está a resposta. Muitos atuam sem perceber que estão contribuindo, enquanto que outros sabem exatamente qual é sua missão. Pergunta 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? Eu falei da diferença de missão para ocupação.
Vamos ver a resposta. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Isso ele já falou 3 vezes. A missão é conforme a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Ele aqui não respondeu diretamente se espírito inferior faz missão ou não. Ele apenas diz que cada um tem uma missão de acordo com seu grau evolutivo. Então ele dá a entender que espíritos inferiores também têm missões, mas são missões voltadas para questões simples ou questões vinculadas a seres superiores que deram essas ordens. Há missões, por isso, pequeninas e há missões grandiosas a depender do nível evolutivo. Mas ele dá a entender que espíritos inferiores também vão acabar realizando missões de acordo com seu grau. Pergunta 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Resposta: ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Por isso que eu estou dizendo que missão sempre é de espírito que já está desperto, de espírito bom, para cima, não de espírito inferior. Por quê? Um espírito inferior não vai pedir uma missão, nem vai ficar feliz porque obteve, a não ser que ele peça uma ocupação para fazer o mal a alguém e outro espírito inferior permita. Aí ele vai ficar alegre por isso. Mas aqui eu acredito que os espíritos se referem às missões espirituais voltadas para o progresso, como eles já falaram nas perguntas anteriores. Item A. Pode a mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Resposta: sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, como ocorre aqui na Terra, é comum que muita gente queira realizar uma atividade. Aqui nós temos os vários candidatos para um cargo, por exemplo, para uma profissão. No plano espiritual também haverá muitos candidatos para realizar determinada missão, mas somente são escolhidos os que estão prontos para exercer essa missão. Pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então falamos das missões dos espíritos desencarnados, mas e a nossa aqui na Terra? Qual é a nossa missão? Resposta: instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Olha quantas missões nós temos enquanto encarnados, hein? Colaborar para o progresso geral. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Então vejam, da mesma forma que os espíritos desencarnados têm missões compatíveis com seu grau evolutivo, aqui na Terra também cada um tem sua missão de acordo com sua profissão, de acordo com a sua ocupação. O lavrador tem sua missão, o governador tem sua missão, o professor tem sua missão, e assim em diante. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sob essa forma para a execução dos desígnios da providência. Então vejam como a lei é perfeita. Ao mesmo tempo que a gente expia, ao mesmo tempo que a gente evolui, nós estamos contribuindo para executar a vontade de Deus na Terra. É uma evolução conjunta. Contribuímos para a evolução do planeta e, ao mesmo tempo, contribuímos para a nossa evolução individual. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, mais uma vez, a gente comprova que missão é sempre vinculada a um trabalho útil, ou seja, uma atividade no bem. Pergunta 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Qual é a missão dos ociosos? Resposta: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja.
São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já nesse mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Olha que resposta profunda e filosófica. Aqueles que voluntariamente estão ociosos, que não querem trabalhar nem de forma remunerada, nem de forma voluntária, irão sofrer as consequências já na terra de um sofrimento, de uma angústia, porque a vida dessas pessoas será uma vida desgostosa, sem nenhum apreço individual da pessoa, porque está mergulhada na ociosidade. Olha a importância da gente sempre se dedicar a alguma atividade. Já estudamos aqui o conceito de trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Então, sempre buscar uma ocupação útil, seja aprender algo novo, seja ensinar algo novo a alguém, seja realizar um trabalho voluntário, seja realizar um trabalho remunerado, mas sempre buscar movimentar-se, agir, realizar atividades úteis para contribuir para o progresso. Senão, vai sofrer um castigo natural advindo da ociosidade. Item A. Uma vez que lhes fora facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Kardec tenta entender essas pessoas. Por que essas pessoas escolhem a ociosidade? Resposta. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Então, a primeira lição: quando desencarnamos, continuamos os mesmos. Então, o espírito que era preguiçoso na terra continuará preguiçoso no além. E, na sua preguiça, vai recuar diante de uma vida de trabalho. Deus consente que assim procedam. Deus permite. Deus deu o livre-arbítrio para o indivíduo e ele respeita essa lei. Quer usar seu livre-arbítrio para não fazer nada? Deus permite. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. E aí nós vemos na Terra as pessoas que só trabalham, as pessoas que não conseguem tempo para nada, pediram antes de reencarnar um trabalho que lhes ocupe o dia inteiro, porque passaram encarnações inteiras na ociosidade. Olha que lição! O espírito preguiçoso, o espírito ocioso vai implorar por uma vida cheia de trabalho, que não vai conseguir nem respirar de tanto que trabalha. E quantas pessoas a gente vê assim reclamando, sem perceberem que pediram, imploraram por uma existência com muito e muito trabalho para recuperar o tempo perdido. Esses espíritos precisam trabalhar muito porque perderam muito tempo na ociosidade, sem fazer absolutamente nada. Então pedem uma oportunidade de trabalhar a vida inteira. Quantos nós vemos na Terra? Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então tem o grupo que não fez nada e que implora para trabalhar muito, e tem o grupo que pede para trabalhar, mas quando encarna, desiste. Ele pediu, ele programou uma vida de trabalho, mas quando chega aqui fala, não vou trabalhar não, vou encostar. Vou me encostar em alguém, vou me encostar no governo, vou me encostar de alguma forma para não fazer nada. Então, existem os dois grupos. Ambos estão se endividando, porque escolheram a ociosidade. Lembrando sempre que imploram para retornar, para trabalharem e compensar o tempo perdido. Pergunta 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada,
tem um caráter menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Essa pergunta é o seguinte: é Kardec tentando diferenciar deveres de missões. Para ele, dever são as tarefas mais comuns, as ocupações mais comuns, enquanto que missões são ocupações mais exclusivas, pessoais, menos pessoais, ou seja, de caráter geral. Será que é isso mesmo? Como saber se estamos com uma missão ou com uma mera ocupação comum? Resposta: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, uma forma de perceber se estamos com uma missão ou com uma ocupação é o resultado dessa tarefa. Se é uma tarefa que tem por resultado a elevação dos semelhantes como um progresso geral, isso é missão. Pergunta 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma missão importante? Tem dela conhecimento? Então são duas perguntas. Quem vem com uma missão importante? Não precisa nem falar importante. Se é missão, é importante. Ele tem consciência disso? Eles foram preparados antes? Resposta: algumas vezes sim. É, porém, mais comum que o ignorem. Então, o mais provável é que a pessoa não saiba que tem uma missão espiritual a que ela pediu ou se programou. Baixando a terra, colimam apenas um vago objetivo. Eles têm uma intuição de que eles têm aquela tarefa a cumprir. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, enquanto está mergulhado na terra, as circunstâncias levam aquela pessoa a desempenhar a sua missão. Ele vai tomar a decisão em determinado momento de cumprir essa missão, mas Deus já conduz a pessoa para que ela execute o que prometeu. Pergunta 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, age sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado? Ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Olha que pergunta interessante. O desempenho da missão é sempre aquela que foi programada, ou a pessoa pode chegar aqui e se dedicar a uma missão que não estava prevista? Resposta: nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Olha o ensino dos Espíritos para demonstrar que a nossa programação espiritual ela não é específica, ela é genérica. Há pontos específicos em que a gente pede para passar na Terra, mas em geral as missões são gerais. Muitas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Então vejam, a gente renasce com talentos, com predisposições físicas e mentais, com conhecimentos adquiridos. Renascemos, portanto, com missões pessoais, mas pode acontecer de um espírito se utilizar do nosso talento para uma missão que a gente sequer previa antes de reencarnar. Então nós renascemos com missões nossas, envolvidos nas nossas necessidades, mas pode acontecer da espiritualidade utilizar o nosso talento para uma missão que a gente sequer imaginava. Ele deu o exemplo do escritor, um espírito que quer transmitir uma mensagem para a Terra e sintoniza com um escritor que não tinha se programado para isso, mas, como ele tem o talento,
como ele tem a prerrogativa e a sintonia com o Espírito, pode suceder que ele desempenhe essa missão, que não estava prevista. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então aí ele dá uma informação extra, que não tem muito a ver com a pergunta, que é como se dá essa ligação de algum espírito que quer transmitir uma mensagem e do encarnado. Muitas vezes eles se encontram pelo desdobramento, pelo sono do corpo físico. Eu gostaria de ressaltar mais uma coisa. O mesmo raciocínio se dá quando o espírito falha. Então vejam, a pergunta de Kardec é: existem missões que a gente desempenha sem ter previsto antes de nascer? Sim. Como também existem condutas que não estavam previstas para a gente cometer e por desídia e por escolha individual, por falharmos, nós tomamos uma decisão infeliz. Então nós não renascemos para errar. E mesmo assim, muitas vezes erramos. É o mesmo raciocínio. Você muitas vezes renasce sem aquela missão, mas enquanto está na Terra é aproveitado e tem o mérito de se colocar à disposição e cumpre uma missão que não estava prevista. Então, você pode escolher realizar algo tanto para o bem quanto para o mal, que não estava previsto em nenhum dos dois exemplos, nenhum dos dois polos. Você pode realizar algo para o bem ou para o mal, ainda que não tenha se programado para isso antes de renascer. É escolha nossa. Pergunta 578, já se encaminhando para o final. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Acabei de falar, hein? Acabei de falar. Resposta: sim, se não for um espírito superior. Então, mesmo que você venha com uma missão programada, você pode falhar. E acontece muito. Vimos na obra de André Luiz aqueles que não são completistas, né? Aqueles que não conseguem realizar tudo aquilo que se comprometeram no além. Então é comum. No livro Os Mensageiros, há vários médiuns que faliram, não é? Que vieram com uma missão e faliram. E tem que consequências lhe advirão da sua falência? Qual a consequência da falência? Resposta: terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, é dupla punição aquele que não consegue cumprir o que se comprometeu. Primeira punição, reinício da tarefa. Segunda punição, consequência do mal que causou. Então, punição não é nem a palavra correta, são consequências da escolha. A consequência da falha é recomeçar e sofrer o que causou no outro. Pergunta 579. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Olha que pergunta infantil. Por que Deus dá uma missão importante para alguém que ele sabe que pode cair? Nós já podemos responder essa pergunta com base nos princípios da doutrina espírita. Deus não faz o trabalho por nós. Os espíritos superiores não realizam os trabalhos que cabem a nós. Deus quer que a gente realize. Vamos ver a resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Olha que resposta! Deus sabe que um espírito tem a probabilidade de errar e, por isso, ele não confia tarefa importante para espíritos que podem abandonar a obra. Então, toda vez que a gente vê alguém falindo, é porque aquela missão não era tão importante para a humanidade em geral. Pode ser importante para aquele município, para aquela localidade, para aquela pessoa, mas as missões realmente importantes são dadas para espíritos que não falham, que não abandonam a obra.
Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então Deus sabe. Eu sempre digo que a lei divina atua com a probabilidade. Então a gente reencarna com uma determinada probabilidade de acerto ou erro. E as nossas missões e ocupações são entregues ou determinadas conforme essa probabilidade. Eu, por exemplo, reencarno com 90% de chance de trabalhar em determinada área sem cobrar valores na questão espiritual. Então me é concedida uma missão voltada para a elevação espiritual, porque existe uma grande probabilidade de eu não cair daquilo. Da mesma forma que o oposto também. As circunstâncias da vida são entregues conforme a probabilidade que o indivíduo tem de acertar ou de errar. Se a probabilidade de erro for muito alta, Deus não vai conferir uma missão específica que aquela paixão, aquela queda moral poderia prejudicar, porque senão ele não seria bom e justo como é, infinitamente bom e justo. Ele estaria concedendo uma tarefa que ele sabe que a pessoa não vai conseguir completar, e isso beira o sadismo, isso beira o deboche, e Deus não é assim. Ele dá a missão que o indivíduo tem capacidade de cumprir. Pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Olha que pergunta interessante. Quem desempenha a missão tem a mesma preocupação de quem está passando por uma provação? Resposta: não, porque traz a experiência adquirida. Então, só é missionário quem tem bagagem, quem tem experiência adquirida. Aquele que cumpre uma tarefa por provação, ele vai ter mais preocupações, porque muitas vezes não tem a bagagem completa para realizar, está realizando por provação. Pergunta 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Essa pergunta é muito importante. Kardec está se referindo aos missionários que caem. Aqueles que receberam missões importantes, mas que, na pequena probabilidade de erro, acabaram escolhendo a falência moral. Como se considera a missão dessas pessoas, então, que deveriam servir como faróis para a humanidade? Resposta: como falseadas por eles próprios. Foi uma missão falseada por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que parece errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então aqui a gente precisa fazer duas reflexões. Primeiro, existe sim a possibilidade de um espírito que já é um gênio em determinada área que venha a falir quando encarnado. Mas o outro ponto que os espíritos alertam é o seguinte: pode parecer para você hoje que um espírito gênio faliu no passado, mas para a época que ele veio, não foi considerado falência moral, não foi considerado não cumprir a sua missão. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de analisar. Inclusive, na própria ciência humana tem um nome específico para quando a gente quer avaliar um período histórico com a cabeça e o pensamento atual. Não se deve fazer isso. Você olha para um momento histórico conforme os princípios daquela época. Então, muito que possa parecer uma queda, o não cumprimento de uma missão, é, na verdade, uma leitura equivocada, mais moderna, de algo que, para a época, era o que podia ser feito. Vamos encerrar, então, o estudo de hoje por aqui,
porque no próximo estudo iremos entrar na responsabilidade dos pais como ocupações e missões dos espíritos, um tema muito importante que certamente merece um estudo individualizado. Agradeço a todos que nos acompanham e reflitamos sobre as lições de hoje, especialmente em relação à nossa tarefa, à nossa atribuição na Terra. Que missão abraçamos antes de reencarnar? O que estamos realizando nessa existência? Será que estamos cumprindo o nosso dever? Será que temos missões gerais ou específicas, pessoais? Façamos essa autoanálise para nos indagarmos se estamos cumprindo o que prometemos. Sigamos a orientação desses espíritos que alertam da necessidade de buscarmos o cumprimento das missões abraçadas, sejam elas pequeninas ou grandiosas, que possamos, por isso, refletir sobre tudo o que aprendemos hoje, sobre toda a leitura que fizemos das respostas dos espíritos a Kardec, especialmente em relação ao funcionamento do mundo espiritual para com aqueles que abraçaram ideais e retornaram à carne para cumprir as suas missões. Encerramos assim agradecendo a esses espíritos missionários, aqueles que têm por ocupação a nossa proteção, o nosso cuidado, a nossa inspiração, especialmente aos anjos guardiães que se dedicam como missão para a nossa proteção e inspiração para o bem. Obrigado, amigos espirituais, por nos inspirar, por nos orientar, por não permitir que as nossas fraquezas atrapalhem o trabalho divino, seja de divulgação da doutrina, seja de dar o exemplo para as pessoas daquilo que pregamos. Que possamos, dessa forma, utilizar todo esse conhecimento para a reforma íntima, buscando junto à família, junto aos colegas de trabalho, junto à sociedade em geral, a aplicação desses princípios que estudamos diariamente aqui. Agradeço a todos mais uma vez e encerro agradecendo a Cristo, nosso Mestre, aos espíritos superiores responsáveis pela divulgação da doutrina e a todos aqueles dedicados às falanges do bem, em que tem por missão o engrandecimento da humanidade pela valorização do caráter moral dos ensinos de Jesus. Que esses espíritos continuem a nos presentear com a sua presença, com as suas ideias, seus ideais e seus ensinamentos. E que nós, da nossa parte, estejamos sintonizados com eles, pelo pensamento, pela conduta, pelas escolhas feitas na terra, a fim de recebermos essas orientações e esses pensamentos superiores. Graças damos a Cristo Jesus hoje e sempre, e que a falange bendita de Maria Santíssima, com o seu manto sagrado, envolva toda a terra, resgatando aqueles que ainda não despertaram, mas que o princípio do arrependimento já os traz para o aconchego do Pai. Que esses irmãos recebam nesse momento a nossa vibração de solidariedade, de fraternidade, para que despertem também o quanto antes e evitem séculos de sofrimento. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, e ao nosso Pai eterno, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.